Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Bom, eu estou aqui para a gente fazer a nossa correção da unidade 3, Terra, Formação Natural e Clima. 2, Dinâmica Climática. Página 232, identifique os itens verdadeiros e falsos, justificando os fatos em seu caderno, tá? Tem que ser no caderno, tendo as massas de ar como base. A primeira, as massas de ar são formadas por temperaturas, pressão atmosférica e alta umidade de ar, caracterizando assim os tipos de chuva. Essa está falsa. Essa não é verdadeira. Então, eu vou dizer como é que é a resposta certa. As massas de ar são porções da atmosfera nas quais as temperaturas, a pressão e a umidade do ar adquirem certa uniformidade por permanecer algum tempo sobre a superfície terrestre. Ponto final. A segunda, quando a massa de ar se desloca, ela eleva consigo as características meteorológicas do seu local de origem. Essa é verdadeira. A terceira, as massas de ar não influenciam pela circulação atmosférica, ou seja, pela circulação dos ventos. É falsa. Então, vamos consertar no caderno essa terceira. As massas de ar e a circulação atmosférica estão diretamente relacionadas. Ponto final. A quarta, as massas frias ou polares se originam próximo aos trópicos e são somente continentais. É falsa. Então, vamos corrigir. As massas polares se originam sobre os polos, são frias e podem ser
continentais ou oceânicas. Ponto final. E a última. As frentes são os limites externos das massas de ar e podem ser frias e quentes. Essa é verdadeira. Então fica falso, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. 2. Diferencie tempo meteorológico e clima. Bom, tempo é um estado meteorológico, tá? Uma hora tá calor, outra hora tá frio. Então, o tempo é um estado meteorológico. Já o clima não. O clima, ele é o quê? Duradouro. O clima, ele não modifica. É clima tropical, é clima equatorial, tá bom? Aí pergunta assim, então, tempo meteorológico. Tempo é um estado atmosférico, muda o tempo todo, e o clima é duradouro, tá bom? Aí diz, como influenciam no nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá. O tempo meteorológico, ele modifica, ele influencia o nosso dia a dia quando chove ou não, tá? Ou quando chove ou quando faz frio, tá bom? Ok? Já o clima, ele é necessário o estudo para analisarmos o período que ele permanece, tá? Então, tempo é um estado atmosférico, muda todo o tempo. Já o clima, ele é duradouro. O tempo, né, ele influencia no nosso dia a dia, se está calor, está muito calor, muito frio. Já o clima é necessário o estudo das condições, né, do tempo por um período. É necessário estudar, principalmente agora por conta do aquecimento global. 3. Vamos lá. 3. Qual é a relação entre a umidade do ar, a formação de nuvens e precipitação? Então, vamos lá. À medida que a umidade do ar for aumentando, vírgula, as nuvens vão se formando e quando o ar está saturado,
Saturado é que a nuvem está escura, tá? Saturado, isto é, a umidade do ar está alta, o céu fica encoberto e se a umidade do ar continuar, aumentará a precipitação. Ponto final. Precipitação é a chuva, tá? Então, aumentará a chuva. 4. A Terra, em relação à temperatura, está dividida em zonas térmicas. Zona tropical, zona temperada do norte, zona temperada do sul, zona polar do norte, zona polar do sul. Identifique a alternativa que apresenta certamente os principais paralelos que determinam as zonas climáticas. A alternativa correta é a letra D, tá? É a linha do Equador, no meio, tópico de Capricórnio abaixo, tópico de Câncer acima, círculo polar ártico em cima e círculo polar antártico. A letra D é a letra correta, tá? Página 233. Vamos lá? Como estava o tempo atmosférico, como você estava indo para a escola. As características do tempo meteorológico nesse dia estão relacionadas com a estação do ano que está ocorrendo? Elabore um texto. Bom, essa aí a gente não faz porque nós não estamos indo para a escola, né? Então, essa aí a gente deixa para quando a gente retornar, tá bom? Vamos para o 6. Preencha o que está em branco no quadrado seguir, indicando o comportamento do elemento climático em relação aos fatores climáticos. O elemento climático é a latitude, é a temperatura, é a temperatura. Os fatores climáticos, latitude. O que é a latitude? Escrevam aí. Áreas próximas à linha do Equador. Áreas próximas à linha do Equador apresentam temperaturas elevadas. Ponto. Agora, na temperatura, altitude. Áreas de baixa altitude, apresentam temperaturas do ar mais alta e nas áreas de maior altitude, a temperatura é mais baixa.
Na latitude, quanto mais perto da linha do Equador, mais quente é a temperatura. Já na altitude, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, ou seja, mais frio vai fazer, tá? Agora vamos para a precipitação. Latitude. Nas áreas, vamos lá, latitude. Nas áreas próximas ao Equador, a tendência é ocorrer maior volume de chuva devido à alta temperatura. Ponto final. Quanto mais próximo da linha do Equador, é aquela zona intertropical quente, né? Quanto mais ocorre volume de chuva e o calor é maior. Relevo da precipitação. Quando o ar está saturado, a umidade se encontra em uma serra ou montanha. E irá se elevar provocando chuvas. A última, pressão atmosférica, altitude. Quanto mais alto for a altitude, menor será a pressão atmosférica. Quanto maior for a altitude, menor a pressão atmosférica. Agora aqui tá fazendo 27 graus. Se você for para Petrópolis, mais alto, lá deve estar fazendo 14. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, ou seja, menor a temperatura, tá bom? Latitude. Em baixa latitude, a pressão será menor, pois a temperatura será mais alta. Então, quanto mais baixa, quando ficar na faixa da linha do Equador, a temperatura vai ser mais alta. Ok?
Vamos para a última, que é a dinâmica climática. Atmosfera, a estrutura camada. Então, a primeira é exosfera. Depois tem termosfera e mesosfera. Do lado está a estratosfera, embaixo da estratosfera vai escrever troposfera. Então, lá em cima a exosfera, que tem branco, embaixo da troposfera, da estratosfera, a troposfera, e a última influenciada pelos fatores climáticos. Beijo, meus amores, ficam com Deus.